E eu sei que nesse momento você está ansioso, você está com medo porque o preço está caindo, mas isso é como o mercado atua em todos esses momentos, tá? Inclusive, se a gente pegar o gráfico do indicador de medo e ganância, é exatamente igual ao que a gente viu na última eleição de 2020. Olhem aqui. Aqui em cima nós temos o preço, né? No gráfico colorido, verde e vermelho. Nós temos aqui os pontos em 2020. Tá? E aqui nós temos os pontos no ciclo atual, né, que começou em 2023 e vai até o momento atual. E aqui embaixo nós temos o gráfico mensal de medo e ganância. Notem como é exatamente igual. Nós temos aqui a numeração, né? Medo extremo aqui embaixo, né? A parte avermelhada aqui, essa barra aqui de baixo, a barra vermelha, mostra medo extremo e aí vai ficando cada vez com menos medo para cima, né? Medo, neutro, ganância e ganância extrema, esse verde aqui em cima. E notem que a gente passa do medo extremo para ganância, depois volta para o medo extremo no ponto 3, depois vem para ganância extrema no ponto 4, desce para medo no ponto 5 e aí sobe de volta para ganância no ponto 6. E olha só como o gráfico atual fez exatamente a mesma coisa, tá? Saímos agora recentemente de medo extremo, chegamos nesse ponto aqui atual de ganância, onde a gente se encontra agora, e estamos em direção ao que? O ponto 7, que seria ganância extrema, que deve acontecer quando? Depois das eleições. Ainda não aconteceu. Então, essa brincadeira de sentimento aqui é algo natural, tá? E que está replicando exatamente o que a gente viu no ciclo anterior de 2020. Não é nada de novo, tá? Uma hora você está com muito medo, outra hora com muita ganância, você fica perdido nas emoções e acaba cometendo erros que aquele que é a baleia, o investidor experiente, endinheirado, não comete. Ele aproveita essa oportunidade para comprar o seu Bitcoin com desconto. Lá em cima, comparando o momento atual com 2020, nós estaremos aqui em 2020, ó, tá vendo? Exatamente no momento que precede a explosão de preço que leva o preço a uma alta histórica. E no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço do Bitcoin entra na casa dos 66 mil dólares, tá? Esse é o gráfico semanal. Notem aqui que depois do reteste sobre o canal de baixa, sobre a bandeira de alta que a gente estava formando aqui, a gente teve uma disparada e o preço agora está recuando, pessoal. Ele está retornando, mas continua acima da bandeira de alta, tá? Não desfez o padrão que a gente teve aqui. Então, tudo tranquilo por enquanto. E claro, como eu falei para vocês, é esperado que num dia tão turbulento, num dia que gera tanta ansiedade, onde uma decisão precisa ser tomada, as pessoas evitem o risco. Então isso aqui é natural, tá? Eu espero que esse preço recue e seria normal recuar até onde? Até o topo dessa bandeira de alta, tá? Até vindo aqui na casa de 64 mil dólares, estaria ok, tá? Não é o ideal, mas poderia acontecer sem desconfigurar o padrão de bandeira de alta, tá? Com esse rompimento que a gente viu aqui. Uma vitória do Donald Trump na quarta-feira deve reverter completamente essa queda e, na minha opinião, a gente vai ver o rompimento da alta histórica, dos 74 mil dólares, caso o Trump vença. Tá? Isso deve acontecer ao longo da semana. Já se a Câmara vencer, aí é o efeito contrário. Provavelmente vai dar uma brochada no mercado. É possível que a gente tenha a desconfiguração dessa bandeira de alta com o preço retornando para dentro desse canal aqui. E aí vão levar alguns meses, né, para a gente conseguir retomar o momento de alta. E como a matéria falou, e eu concordo com eles, lá em 2025 a gente vai ver a nova alta histórica e o preço buscando aquela região que eu falo para vocês, entre 150 e 200 mil dólares. E eu quero fechar esse vídeo falando com você que está cheio de altcoins, porque você deve estar preocupado, né? Deve estar triste que as altcoins perderam tanto valor recentemente. Não fique assim, porque também é a mesma configuração do ciclo anterior, tá? A gente já viu isso diversas vezes no mercado e é assim que as altcoins trabalham, nos extremos. Então notem aqui que o que a gente está passando agora, que é essa queda muito feia, mas comparem com o ciclo de 2015 e 2018. Olha aqui, mesma coisa. Seria esse momento aqui que a gente está passando, tá? Exatamente igual ao momento atual. Antes dessa configuração, nós tivemos um período de acumulação, exatamente o mesmo que a gente teve aqui durante 2019, 2020 e também o início de 2021. Aí rompe, entra nessa configuração aqui, nesse padrão gráfico, que é exatamente o que a gente está passando agora, mas notem o que acontece lá atrás, após essa formação, tá? Vem buscar o fundo,
dispara, rompe a estrutura e aí acontece uma disparada absurda das altcoins. Sai dos extremos, sai da queda extrema para uma alta muito mais extrema ainda na sequência. Então, sair nesse momento das altcoins que você está não me parece uma boa alternativa, tá? Principalmente considerando o que a gente pode ver na quarta-feira. E como eu falei para vocês, eu só esperaria realmente uma disparada assim, para as altcoins no início do ano que vem. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.